Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu vim aqui mais uma vez no canal para compartilhar uma palavra muito especial, muito importante para o seu coração, para os nossos corações. E eu quero falar um pouquinho sobre o livro do profeta Joel, que fica lá no Antigo Testamento, e o que ele tem a ver com os dias de hoje. Joel foi um profeta menor, né? Tanto que a gente considera menor aquele livro que tem poucos capítulos. O livro do profeta Joel, ele tem somente 3 capítulos, e eu quero fazer um breve resumo sobre o que se tratam esses 3 capítulos e o que ele realmente tem a ver com o que nós estamos passando hoje. Aqui no livro de Joel, ele vai falar um pouco sobre essa questão do juízo, do dia do Senhor. Isso é muito marcante no livro de Joel, porque aqui ele começa no versículo 1 dizendo: essa é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. E ele começa no versículo 2 dizendo: prestem atenção, velhos, escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? E aí ele vai começar a descrever uma grande desgraça, que é uma destruição de gafanhotos, que começa a devastar as plantações, as colheitas, as árvores frutíferas, tem deixado uma grande seca e deixado todo o povo em grande aflição. E continuando no livro de Joel, ele vai continuar descrevendo no capítulo 1 sobre toda essa desgraça e vai chamar o povo a estar se colocando diante do Senhor, a estar vestindo pano de saco, que era uma maneira de eles mostrarem o quanto estavam arrependidos, tristes e frustrados no Antigo Testamento, quando algo muito ruim acontecia, quando passavam por algum luto, que provocava grande tristeza. Eles tinham o costume de colocar panos de saco e colocar cinza sobre as suas cabeças, mostrando uma grande tristeza, um sentimento de grande angústia. Então aqui Joel está clamando e chamando o povo para que se arrependa, para que veja tudo o que tem acontecido e comece a buscar ao Senhor novamente. E ele, no versículo muito interessante, que no versículo 11 do capítulo 2, que ele vai continuar falando sobre a questão dos gafanhotos e do dia do Senhor, ele diz: à frente do seu exército, o exército de gafanhotos, o Senhor dá ordens em alta voz. Quando alguém está à frente de um exército numa batalha, significa que é aquele que está comandando a batalha, é o comandante, aquele que está à frente dando as ordens para aquele grande batalhão, para aqueles soldados, no caso aqui do exército, né? Então, aqui a gente vê que não é algo do inimigo, porque muitas vezes, nos dias de hoje, muitas batalhas e dificuldades vêm, e a primeira coisa que a gente pensa é que é o inimigo que tá vindo e que tá tentando nos destruir, nos derrotar, mas muitas vezes são coisas que o próprio Senhor ordena, o próprio Senhor está comandando e levando isso. E aqui, muitas vezes a gente também pode pensar em todo o Antigo Testamento, muitas vezes o povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, que por meio de Israel veio Jesus, eles se afastavam do Senhor, eles ficavam orgulhosos e se afastavam de Deus, começavam a buscar outros deuses, outros ídolos, e por isso muitas vezes o Senhor permitia que outros povos viessem conquistá-los para que eles voltassem ao Senhor, voltassem mais uma vez a compreender que eles dependiam totalmente do Senhor, mesmo quando as coisas estivessem ótimas. Tudo era porque o Senhor estava no controle, não porque eles tinham força, eles tinham riquezas. Então aqui, gafanhotos também é uma metáfora para se referir aos povos estrangeiros que estavam prestes a conquistar o povo de Israel mais uma vez. E aí ele conta sobre o dia do Senhor e que é o Senhor quem estava comandando esses povos para que conquistassem Israel. E muitas vezes nós nos perguntamos: por que o Senhor está permitindo que outros meus inimigos venham e Ele está no comando para que os meus inimigos venham tentar me tomar, a me destruir? Mas aqui tem um propósito, o Senhor sempre tem um propósito para tudo o que Ele faz. E o propósito dele é para que a gente se volte a Ele. Então a pergunta que fica para nós também é: temos estado ao lado de Deus? Temos o buscado de todo o coração?
Ou temos nos esquecido dele, deixado a palavra dele de lado, simplesmente, não preciso mais ler a Bíblia, as minhas coisas, meus negócios estão indo bem, eu estou indo bem na escola, nas minhas notas, na minha popularidade, na faculdade, onde for. Nós muitas vezes acabamos nos esquecendo de Deus quando as coisas estão boas, e quando as coisas ruins vêm, nós lembramos do Senhor e voltamos a buscá-lo. Mas o que o Senhor quer não é que você só busque Ele nos momentos difíceis, mas que você esteja firme nele, na fé e no amor, lembrando sempre que tudo vem dele, que nada é nosso, a força não é nossa. Todas as coisas que nós recebemos não vêm de nós mesmos, mas vêm do Senhor, é Ele que nos dá todas as riquezas, os bens materiais, os dons também, e a força que nós temos para vencer a cada dia. Então, seguindo no capítulo 3 de Joel, a partir depois do capítulo 1 e 2, quando Joel conta dessa desgraça e depois ele começa a clamar, falando para que o povo possa vir e se arrepender. Ele começa a dizer que tenha um dia de jejum, que conclamem um dia de jejum. Aqui no versículo 14 do capítulo 1 diz: convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Nós temos que clamar ao nosso Deus sempre, 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 nos momentos de angústia também. E eu quero fazer esse apelo aqui para nós, o povo brasileiro, que temos passado por tantas dificuldades em tantas áreas. Não estou aqui para dizer a culpa de um ou é de outro, mas nós sabemos que tudo isso que tem acontecido é por conta dos nossos pecados, são consequência do nosso orgulho. O Senhor ama o Brasil, o Senhor olhou um dia para essa nação e tem abençoado essa nação, mas por conta do nosso orgulho, por conta dos nossos pecados, temos permitido e temos nos afastado do Senhor. Mas aqui eu quero trazer uma palavra muito preciosa que o Senhor me confiou. Por isso eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu sei que foi algo que o Senhor colocou no meu coração agora há pouco. E eu sei que Deus quer que nós venhamos a nos colocar aos pés dEle, colocar nosso coração no altar. E mais uma vez nos arrepender dos nossos pecados. Eu quero trazer aqui ainda no capítulo 2, a partir do versículo 12, algo que Deus falou muito ao meu coração enquanto eu estava clamando pelo nosso país, nesse período de eleição, e tantas coisas que temos vivido, e tantas dificuldades, porque parece que nunca acaba, parece que como a gente leu lá no começo, no versículo 2 de Joel 1, parece que nunca aconteceu algo tão terrível como acontece hoje, tanta maldade, tanto sofrimento, tantas injustiças. Mas aí o que precisamos fazer é o que diz aqui a partir do versículo 12 do capítulo 2 de Joel, que diz assim: o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Aqui ele vai continuar com palavras belíssimas, mas o que eu quero trazer para você hoje, meu querido e minha querida, é que nós precisamos mais uma vez nos rasgar diante da presença do Senhor em arrependimento. Não as roupas, como acontecia no Antigo Testamento, que o povo judeu tinha esse costume de, quando estavam muito angustiados, também rasgavam as suas vestes. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu não quero que você rasgue as suas roupas, mas eu quero que você rasgue o seu coração diante da minha presença, em sinal de arrependimento. Se lamente, chore, jejue, clame. E assim, eu quero te convocar para que você possa jejuar, possa clamar e se lamentar pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela sua vida, pela sua casa, sua família, para que o Senhor possa olhar mais uma vez para nós. E assim diz no 14, talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Assim o Senhor pode restaurar a nossa nação e pode fazer tudo novo. Você pode me perguntar, mas Amanda, aqui não está falando do povo de Israel, isso não se aplica a nós. Mas acontece que Israel é o povo escolhido. E a partir de Israel, do povo de Israel, veio Jesus.
E Jesus veio para unir o povo dele em um só. E agora todos nós podemos receber a salvação por meio de Jesus. Todos nós pecamos, todos nós falhamos e não merecemos o céu, não merecemos o perdão de Deus. Mas por conta do sacrifício de Jesus, quando o Senhor Deus decidiu enviar o seu próprio e único Filho para morrer em nosso lugar e pagar o alto preço dos nossos pecados. A partir daquele momento, nós fomos libertos e perdoados, não porque merecemos, mas pela graça de Jesus. Então valorize esse presente. Você não precisa merecer, você não precisa se cobrar para merecer esse dom, porque na verdade é a graça. E você, como diz a própria palavra, graça é algo de graça, você não precisa merecer. Mas não é só porque é algo que você não merece que você deve simplesmente sair abusando da graça, porque não funciona bem assim também. Mas é quando você se arrepende de verdade, se coloca diante da presença de Deus. O Senhor, como diz a palavra, é bondoso, é misericordioso. E Ele tem o prazer em nos perdoar, Ele tem o prazer de nos receber. E assim como Ele tem esse prazer de receber a mim e a você, e quando nós aceitamos Jesus, Ele nos torna filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo também. O Senhor quer fazer algo novo, quer restaurar a nossa nação. Ele quer que nós possamos, mais uma vez, nos colocar aos seus pés e que Ele seja o centro de cada um de nós, das nossas vidas, do nosso país, para que Ele possa então restaurar e fazer tudo novo. E quando Ele faz tudo novo, como diz lá no capítulo 3, antes do capítulo 3, na verdade, a partir do versículo 28 de Joel 2, ele diz assim: o Senhor diz ao seu povo, depois disso, que é restaurar o povo, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. E ele vai continuar dizendo que ele nos escolheu nos salvar. E ele quer derramar o seu espírito sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a nossa nação. Então eu clamo e chamo você nesse vídeo ao arrependimento, para que possamos clamar ao Senhor por misericórdia pelo nosso país, pelas nossas vidas, para que Ele possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado, possa trazer chuva às terras secas e possa trazer vida mais uma vez a cada um de nós. Te convido então agora a fechar os seus olhos para que a gente possa estar orando juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Deus. Queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti, entregando, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração, tudo que somos e tudo que temos, Pai. Queremos abrir o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa olhar para nós, possa sondar o nosso coração. Pai, nos arrependemos dos nossos pecados em pensamento, palavras, ação, pelas vezes que nós fazemos aquilo que desagrada a Ti, ó Pai. Queremos Te clamar mais uma vez para que o Senhor possa olhar para as nossas vidas, possa olhar para a nossa família, para a nossa nação, possa, Senhor, mais uma vez restaurar, para que o Senhor veja, Pai, as terras secas que têm estado, Senhor, cada dia mais sendo ressequidas, Senhor, como se não tivesse mais vida e nem esperança. Mas sabemos, Deus, que Tu és a fonte, sabemos, Jesus, que Tu és a fonte de água viva, é a própria vida. Nós pedimos para que o Senhor venha, inunde o nosso coração, Pai. E agora, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas têm esse desejo que esse Jesus inunde a sua vida, que você possa então, com fé e com certeza, fazer essa oração comigo em repetição. Senhor Jesus, eu Te agradeço porque o Senhor morreu por mim. Obrigada porque o Senhor perdoa os meus pecados. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Deus enviou Jesus para morrer em meu lugar, para que eu pudesse ser salvo e livre. Senhor, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. E agora confesso com a minha boca que Tu és o Senhor e que Tu vives, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou.
eu te entrego a minha vida, para que eu não viva mais para mim, mas agora por ti, Jesus. Faz a tua obra na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu sou filho e eu sou salvo. E o meu nome está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida e sobre a sua família. E que você possa crer todos os dias que o Senhor é contigo e que Ele ouve as nossas orações. E hoje Ele está sorrindo para você. Os céus fazem festa por todo aquele que se arrepende e que aceita o Senhor, pois agora você tem um lugar, uma morada no céu, que Jesus está preparando para que quando Ele voltar, você possa ir junto com Ele e viver a eternidade com o Senhor. Que Deus te abençoe muito, um grande beijo e fiquem com Deus.